A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma tarde para falar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos abrir nosso entendimento, iluminar nossa mente, nosso espírito. Nosso espírito, como João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 17,17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não sou o dono da verdade, mas nós precisamos estar buscando a verdade, e a verdade é Cristo. Não tem outro, não tem sistema, não tem religião, não tem guru, não tem ninguém. Ele é o único caminho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, artigo definido. Não é ele é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. E eu quero dar uma passagem aqui que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos 1, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo diz assim: não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Aqui nós vamos falar de novo sobre o dízimo, porque muitas pessoas me perguntam, e eu tenho um vídeo aqui, e vou passar para vocês, de um irmão, aqui, espero que vocês ouçam, está na internet, eu não conheço ele, e os irmãos me perguntaram muito, mandaram muito esse vídeo, e os irmãos, olha aí, ele está certíssimo no que ele está dizendo. Vamos ver os vídeos, Lembrando bem, não conheço o irmão, não tenho nada contra o irmão, creio até que ele é sincero no que ele está dizendo, mas a gente temos que medir a sinceridade pela palavra de Deus. Vamos ver o que ele está ensinando, não a pessoa dele, porque eu não tenho nada contra ninguém. Nós não temos nada contra pessoas, contra ninguém. Nós temos que aqui ver ensino bíblico, como vocês que me veem aí, pode argumentar e nem aceitar. Tudo bem, nós vamos debater no campo da palavra de Deus. Porque é Ele toda a honra e toda a glória. Então, a única coisa que a Bíblia, duas coisas que a Bíblia diz que é enfática, não tem como voltar: amar, perdoar, perdoar, amar, amar, perdoar, e acabou. É isso que Cristo nos ensinou. Então, nada contra o irmão, Vamos ver aqui o que ele propôs aqui, que os irmãos me passaram, E aí muitos irmãos falam assim: você vai falar de novo de dízimo? Tem muitos irmãos que não precisam, já sabem tudo, sabem muito. Então não precisa, mas a gente precisa continuar. Paulo está dizendo aqui, olha, não vos aborreço de escrever as mesmas coisas, que é para a segurança vossa. Então vamos lá, aqui é no outro celular, porque eu não tenho aqui um estúdio com câmera, nada, é tudo feito no meu celular mesmo, meus irmãos, mas um dia, quem sabe, Deus, mas o importante é que nós estamos falando, em nome de Jesus. Então eu peço perdão para os irmãos, e aqui, olha. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está. Um alguém grato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé, porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora, porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei. Você é desonesto. Eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão
porque rouba o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Então, não há razão para não dar. Então tá aí, um vidinho pequeno, né? Repetindo, nada contra o irmão. Eu creio que ele tá sério nos argumentos dele. E o argumento dele parece que é muito bem baseado. Mas é isso que a Bíblia diz? Qual é a nossa regra aqui? A gente já falou muito sobre isso. E a gente fala, qual é a nossa regra? É perguntar para Jesus e para os apóstolos. Não é isso? Bom, ele está dizendo que quem não dá dízimo não é nem para ficar. Ele tá, praticamente o que eu entendo, que deu claro para entender, é que não fica ali quem não dá dízimo. Não pode ficar ali. Né? Ele diz que quem é contra o dízimo, quem não dá o dízimo não podia nem estar assistindo, não deveria nem estar ali assistindo o culto. Aí ele vai dizer, os bons são comprados pelos dízimos dos irmãos, você não deveria nem estar sentado. Ele vai dizer, não, você deveria estar em pé. Aliás, você não deveria nem estar aqui, porque o tabernáculo foi comprado com os dízimos dos irmãos. Né? Você deveria estar lá fora. Aí ele vai dizer assim, não, lá fora também foi comprado com os dízimos dos irmãos, você não deveria nem estar aqui. Aí ele vai dizer na internet, que é pago pela internet. Bom, esse argumento, meu irmão, é um argumento, infelizmente, anticristão, desevangeliza o Evangelho, né? Desevangeliza o Evangelho. Primeiro, meu irmão, eu não sou contra a dar. A igreja precisa. A igreja precisa mesmo do nosso dinheiro para investir em vidas. Isso eu não sou contra. O que é contra, meu irmão, é se cobrar dízimo usando Malaquias 3, capítulo 8, 9, 10 e 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis, no que me roubais? No dízimo nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado vós, toda a nação. Está falando para Israel, não é para a igreja. Né? E com maldições sois amaldiçoado vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu abrirei as janelas dos céus, darei uma bênção tal, que delas vos advinha a maior bastância. Né? E por causa de vós, no verso 11, repreenderei o devorador, para que não coma o produto da terra, para que a fruta, a vide, enfim, a fruta. Então isso aí, meu irmão, chamar o povo de ladrão, embora está dizendo aqui, Malaquias está dizendo a nação de Israel que eles estão roubando mesmo a Deus. Mas você chamar a igreja hoje de ladrona, né, é porque você não entendeu o Evangelho, a Bíblia, o Cristo você não entendeu. E de novo eu repito, você não entendeu. E o argumento desse irmão, eu não conheço, meu irmão. Eu estou passando isso aqui porque me pegaram muito no pé e mandaram isso aí muito. Meus irmãos, pastores, me mandaram isso aqui, até um vídeo curto. Nada contra ele. Não estou dizendo que ele não é sincero. Vamos ponderar aqui no argumento do que ele falou que vocês ouviram aí. Bom, primeiro, meu irmão. Primeiro, de onde você viu no Novo Testamento Jesus falando, se você não dá disso, você não vai participar aqui. Você não vai sentar aqui comigo, você não vai ver, você não vai ouvir, eu não vou te ensinar. Quantos apóstolos falou isso? Primeira coisa, qual é a regra que a gente tem que saber? Primeiro, ver se o que Jesus falou. A gente já quebra todo esse argumento. Primeiro, meu irmão, a igreja é um lugar público. O governo não cobra imposto de igreja, e as igrejas enricam com o dízimo do povo. Então, é um lugar público. Ninguém pode, em sã consciência, falar isso que ele falou. Você então não deveria estar aqui. Vai embora, porque você não deveria estar aqui. O dízimo é coisa de ser liberdade. Não é usando Malaquias mais, é usando o 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios 9, 7. Aquele que contribua segundo propõe no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tanto 10%, como 11%, como 1%, como 2%, como 20%, como quanto você quiser dar, é na base daqui. Mas lá é oferta, e aqui é o dízimo. Meu irmão, tudo é na base do Novo Testamento agora. Se você não entendeu, não chama a igreja de ladrão. Aliás, você que chama a igreja de ladrão deveria receber um processo. Porque você está chamando o povo de ladrão, porque você não conheceu que na nova aliança, nenhum dos apóstolos falou sobre isso, nem Jesus. Você precisa conhecer mais a Bíblia, conhecer mais o seu Jesus que você prega. Né? Primeiro, né, ele não pode dizer isso porque a igreja não paga imposto. A igreja é um órgão público. Só se pode tirar alguém do culto, como está lá no Código Penal, se não me falha a memória, 208, o artigo 208 do Código Penal, aquele que vilipendiar, atrapalhar o culto, esse tem que sair. Mas caso ao contrário, você não é dono. Ali é público. Tá? Você é um falta de respeito dizer isso. Infelizmente, com o irmão que pregou aqui. Não entendo muito. Mas isso não deve.
Isso não deveria acontecer. Jesus jamais, e nem os apóstolos falou isso. E quando Paulo vai falar em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, está falando de pegar dinheiro, arrecadar dinheiro para ajudar os irmãos necessitados, para ajudar vidas. Não adianta inventar o texto aí, esses apóstolos famosos aí na mídia, inventar e ficar manipulando. Não. Jogar maldição de Malaquias, isso nem deve, meu irmão. Porque ele não conheceu Jesus. Você tem que entender que aquilo era para Israel. Dentro da igreja hoje, você não pode. Aliás, não pode estar chamando o povo de ladrão. Você fazendo isso, você pode receber um processo, pastor, e você, meu irmão, que faz isso, você pode até receber um processo. É porque os irmãos não entendem da Bíblia. Por isso que o povo deita e rola e fala um monte de coisa que ofende os irmãos, ofende Cristo. Porque a igreja é de Cristo, não está mais sob maldição nenhuma. Nem do Velho Testamento, nem maldição de pastor, nem de apóstolo, nem de ninguém. E eu vou dizer aqui pela Bíblia. A milésima vez, pela Bíblia, a palavra de Deus inerrante. E se você amaldiçoou, e vamos voltar naquela primeiro, voltando lá no irmão, que a igreja não é dele, a igreja não paga imposto, recebe muito dinheiro, não devolve nada, não tem, então não pode você, é um lugar público, você jamais pode dizer isso, ainda usando um texto de Malaquias, e depois ele vai dizer que no Velho Testamento, quer dizer que para quem cobra, não sou contra, meu irmão. Tem que se ofertar mesmo. Mas não com imposição de maldição. Se você não dá, você está roubando, você vai para o inferno. Olha, meu irmão, você toma cuidado. Você volta para pergunte para Jesus. A regra básica é pergunte para Jesus no Novo Testamento. Se ele manipulou essas pessoas. Não, isso é um cúmulo, meu irmão. Ele mandar as pessoas sair quem não dá dízimo. Porque ali é tudo comprado com dízimo dos irmãos. Então ele manda as pessoas saírem. Vai embora, que você não está aqui. Mas na onde está isso, meu irmão? Ele nem paga no imposto. Primeira coisa, ele no imposto é lugar público. Ninguém jamais pode dizer isso. O artigo da Constituição de 1900, a Constituição Federal 1988, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Qualquer culto, de macumba, de umbanda, de qualquer coisa, inclusive o nosso, o protestante, o evangélico. Então isso é um absurdo, ele está desevangelizando. Então as pessoas que não conhecem a Bíblia ficam, Segundo, ele diz assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, usando o Salmo 23. Isso aí para você que é contra o dízimo, isso aí para você é Bíblia. Mas quando fala de Malaquias não é. Ele dizendo o argumento dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Salmo 91, 7. Aí para você é Bíblia. Aí ele diz, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, da hora de angústia. Salmo 46, versos 1. É simples, meu irmão. É simples. O dízimo era uma finalidade diferente. Isso é simples, meu irmão. Porque se ele usa o Velho Testamento, isso é fácil. Eu também posso usar, perguntando para ele. O Senhor circuncida a ponta do prepúcio dos homens machos da igreja hoje? Quando alguém é curado, como foi os leprosos lá em Mateus 8, o Senhor mata animal lá? Não, porque isso você está dizendo que o Novo Testamento... Não, meu irmão, não é assim pegando e embolando. E é isso que eles fazem, embola e tudo. Não, meu irmão. São 66 livros que não se contradiz. Então ele pega isso, ele podia dizer, o Senhor guarda o sábado? Porque está na antiga aliança. Não é isso, meu irmão. Então ele desevangelizou, ele desprestou um serviço. Não se pode nunca se falar isso, não é por força nem por violência, é pelo ensino de Cristo. E outra, as maldições, vamos lá de novo. Perdão, meu. Vamos lá de novo para Gálatas. Se vocês são maior do que a Bíblia, paciência, porque a Bíblia é maior do que todos. Jesus é a palavra, o verbo encarnado. Ele é a sentença maior. Então a gente tem que pedir sim, meu irmão, mas pedir com o Espírito, ensinando, não amaldiçoando ninguém. Você que amaldiçoa, a sua parte você vai esperar naquele dia que Jesus vai dizer, eu fiz tudo certinho, ganhei, fiz tudo certinho, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você não entendeu o Jesus da Bíblia. Não é o que estão falando, inventando por aí não, que inventam sempre. O dízimo é a galinha de ouro. Quer se cobrar? Se cobra. Você pode dar, mas dá com liberdade. Não é com a maldição de Malaquias, nem de Deuteronômio, nem de maldição nenhuma da Bíblia, nem de apóstolo, nem de ninguém. Nem de ninguém, meu irmão. Gálatas 3. Toda maldição que ele joga de Malaquias, Jesus já quebrou tudo lá na cruz do Calvário. Já foi quebrado. E Paulo vai dizer isso. Eu não vou citar tudo porque a Bíblia é toda no Novo Testamento. Se você entender o Novo Testamento, você derruba. Isso é fácil. Mas para quem quer, pede o Espírito Santo de Deus que ele vai. Tiago 1, 5. Aquele que tem falta de sabedoria pede a Deus e ele dá livremente e não lança ao rosto de ninguém. Ninguém é melhor dentro da igreja.
Agora é lógico que tem uns que Deus levanta com dom de ensinar, dom de pastorear, dom de presbitério, dom de governo. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Diz assim, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que estão nas obras da lei estão debaixo da maldição. Se você está falando de Malaquias para a igreja de Cristo, você está debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então se você fala que o povo é amaldiçoado usando só o Malaquias, que é o texto mais mal interpretado da Bíblia, é um texto mais de todos, no mundo inteiro, para arrancar o dinheiro do povo. Então se você está dizendo, você lança a maldição de Malaquias, você tem que ficar com toda a lei do Antigo Testamento. É o que Paulo está dizendo. Você é maior do que Paulo, que é inspirado por Deus, é a palavra de Deus aqui, você é. Então com você, meu irmão, você é seguidor de Moisés. Né? Nós precisamos ser seguidor de Jesus. E Moisés teve o papel dele, tem. A lei é boa, santa, justa. Até Cristo. Então depois nós comentamos sobre isso. Então você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar, como disse ele, deixar de ser hipócrita, como falou o irmão aqui, né? Ele dizia para a gente ser honesto. Então a gente vai entregar para ele a mesma coisa. Isso é simples, seja honesto. Então pega tudo o Velho Testamento, circuncida os filhos, macho. Antes de apresentá-lo na igreja, corta o prepúcio dele, não é isso? Guarde o sábado. Se o teu filho dentro da igreja morrer, a sua nora, se não tiver filho, você dá o levirato para um dos irmãos dele para ressuscitar filho de Israel, que está tudo no Antigo Testamento. Meu irmão, isso é fácil. Eu entrego o mesmo argumento que ele usou. Não é isso o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no Novo Testamento que agora é em Cristo. Eu dou porque eu sou livre. Eu estou cansado de ouvir o Reginaldo falar nisso, mas o pessoal me pede, e eu preciso falar nisso, vou falar até o fim a palavra de Deus. E Paulo termina dizendo assim, olha, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está na lei, escrito no livro da lei, para fazê-las. E o versos 13. Agora Paulo dá o checkmate. Deus, não foi Paulo que inventou, Jesus, Espírito Santo de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, maldição de Malaquias também, de tudo, meu irmão. Meu irmão, ore a Deus, leia a Bíblia, deixa de ser soberbo, volte e se curve à palavra, meu irmão. Ore a Deus que Deus vai te iluminar. Aqui a palavra tem uma aliança antiga e uma nova que estabeleceu que não é quebrada mais nunca. Aquela foi quebrada porque o povo não conseguia, ela serviu até Cristo aio. E ele continua, Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo essa maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Quem foi pendurado? Jesus. E ele levou toda a maldição do Calvário. É triste um argumento dele. E os irmãos ficam, porque não entenderam. Não entenderam que teve uma lei. Não estou dizendo que você não tem que dar os 10%, dê, meu irmão. Mas não por ameaça de apóstolo, nem de pastor, nem de ninguém. Se ele usar Malaquias com isso, meu irmão, você pergunta a regrinha básica, Jesus falou nisso? Se eu não dar, eu vou para o inferno, vai ter um devorador, um demônio. E os apóstolos falam nisso? Você está na nova aliança. Agora, se você quer a maldição de Malaquias, você tem que rejeitar o sacrifício de Cristo e viver. Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser hipócrita. Em Cristo é uma nova aliança. Tem que dar muito mais do que 10%. É tudo, é a nossa vida. Não estou dizendo que tem que vender tudo e dar no pessoal se enricar. E não tem. Mas o dinheiro que entra é para investir em vida. Pregar o evangelho. Diz Jesus está voltando. Todo mundo está dizendo Jesus está voltando. Mas ganha dinheiro, mas não investe em vidas. Eles investem em falar de riqueza. E vamos falar da teologia da prosperidade em um outro vídeo. Então nada contra o irmão. Não conheço ele, eu amo ele. Talvez ele pode ser sincero. Mas até quando? Nossa sociedade tem que estar baseada na palavra de Deus. Só que ele desevangelizou o evangelho. Que negócio é esse num culto público? Você dizer, você não dá, você vai ir de graça, pela graça. Efésios 2, 8, 9, você não entendeu. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Você entendeu, meu irmão? O dia da contribuição tem que contribuir, porque eu sou salvo. Eu contribuo para investir nos meus irmãos, na vida dos meus irmãos necessitados. Está faltando, está com um aluguel atrasado. Capacete despejado é o meu irmão. Eu não estou dizendo desses picareta que vem na igreja, que disfarça de lobo e fica lá para ganhar dinheiro. Estou falando de irmão que está muitos anos com a gente, que a gente conhece o caráter, que às vezes erra assim porque nós não somos perfeitos, mas é homem de Deus que luta, que está ali santificando a sua vida, andando em santidade com Cristo, pregando a verdade do evangelho. Ele tem que ser ajudado por todos nós, porque nós somos irmãos no sangue poderoso em Jesus. Nós vamos morar na glória. Então o dinheiro na igreja não é... Então me entristece, como eu vi uma pessoa dizer, que eu amo muito. A pessoa disse assim, a igreja aqui não é para ajudar ninguém, é para ser ajudada. Ele não entendeu que igreja é gente.
Ele não entendeu, ele continua. Ele não só ele, mas com muitos outros, continua no Antigo Testamento. Né? Olha, quando for na casa, você não terminou nem de ler o texto, não entendeu nem o Novo Testamento. Ele tinha que ler o Velho através da ótica de Jesus do Novo Testamento, meu irmão. Meu irmão, você não tem um direito. Quem senta ali para assistir o culto, ele senta, ele não precisa dar nada, nem pagar nada, porque já foi pago no Calvário. A graça, o Evangelho da graça é de graça. Agora, depois que você é liberto e aceita Jesus como Senhor, é o Espírito que vai trabalhar em você com os pastores, os mestres, ensinando a verdade, não é manipulando, mandando demônio. Em Malaquias 3, que é um texto mais deturpado que tem na igreja no mundo. No mundo. Você quer viver debaixo da lei? Você quer maldição? Toda essa maldição está aqui. Verso 13 de Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei. Toda essa maldição que dizia. Vai ter um devorador. Vai ter isso. Em Cristo. A nova aliança que não vai ser quebrada mais nunca. Foi o Deus homem. Deus homem, homem Deus, que fez um pacto e tomou sobre nós as nossas iniquidades. Deus mandou seu Filho, e a ira de Deus agora foi aplacada em Jesus. Essa ira que era para todos nós irmos para o inferno, Deus jogou, porque Ele é justo, jogou no seu Filho, por amor de mim, de você. Entenda a palavra de Deus, entenda o Evangelho, precisa ensinar o povo a ler a palavra simples do Evangelho, não estou dizendo teologia não, meu irmão, não sou contra a teologia, mas umas boas teologias aí que só tira mais um homem descrente da Bíblia. Falando da Bíblia, da palavra de Deus. Ele diz, o irmão, ele diz, você sai do culto então. Olha, meu irmão, vai no Novo Testamento e diz, meu irmão, deixa disso. E as igrejas não pagam imposto, porque ela é isenta de imposto. É um lugar público. Só se pode sair de lá, do lugar público, está no Código Penal, artigo 208, se não me engano, se vitupilar os objetos, não só da protestante, mas como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, chega lá quebrando, você tem que chamar a polícia aí sim, mas caso contrário, se você não dá o seu dinheiro, você quer contra o dízimo, esse dízimo que eles pegam aí com maldição, isso não é o dízimo para a igreja de Cristo não, com maldição não, não é de Malaquias, você precisa entender, em Cristo que os apóstolos nunca falou isso, e nem Cristo não chamou, você não fica aqui não, você não deu, então você não vai ouvir, você não vai aprender. Então isso é lamentável, meu irmão, isso é triste, meu irmão. Meus irmãos, para que você fica falando isso? Porque o pessoal me pede, me fala direto, e eu vou falar sempre, porque Paulo falou, não esqueço de vos escrever a mesma coisa que é para segurança vossa. Agora tem uns irmãos, não estou dizendo dos irmãos que sabem tudo, tem uns irmãos que sabem tudo, eles não querem nem saber, então eles já sabem, nós precisamos aprender de Jesus, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Como eu já disse, meu irmão, eu não sou dono da verdade, nem posso ser, sou um semi-analfabeto, mas tenho vontade de aprender de Jesus, tenho vontade de levar as pessoas junto, fazer um grupo e as pessoas olhar para Jesus, aprender a palavra de Jesus, Jesus simples, depois que ele morre na cruz e o sangue dele derrama, vem a nova aliança, a igreja está instituída. Ele ressuscita, né? E depois de 40 dias ele sobe ao Pai. E a igreja agora, o Pentecostes, o Espírito, agora ele sobe, o Espírito vem. Agora a igreja, sem maldição de Malaquias, disso e daquilo outro do Antigo Testamento, meu irmão. Então é lamentável, né? É lamentável. Então você pode dar os 10%, dá 1, dá 2, dá 3, dá muito mais, meu irmão. Os pastores precisam ensinar. Ensinar. Então, vamos fechar aqui. Paulo vai dizer aqui, Cristo nos resgatou de toda a maldição. Tudo aquilo apontava para ele. Israel pecou, não conseguia se segurar, ficar na lei, como Tiago disse. E se você quer jogar maldição no Antigo Testamento para a igreja, você cuspiu lá de Marcos, você está cuspindo no sacrifício de Cristo, você tem que tirar Cristo e ser um judaizante, trazer todas as outras coisas também, porque é regra também, se é assim, mas não é assim, meu irmão. Você entendeu o que é dízimo no Antigo Testamento? Aí faz uma leitura de dízimo. O que é oferta? O que hoje eu tenho que contribuir com dízimo, com oferta? É a mesma coisa que Paulo falou, tanto os dízimos como as ofertas é contribuído. 2 Coríntios 2, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Aquele que contribua o que propõe no seu coração, não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tanto as ofertas como o dízimo que as igrejas cobram, tem que ser nesse princípio, não com regra de maldição. Porque se você faz isso, você caiu da graça. Você tem que voltar para o sábado, você tem que voltar, as crianças que você apresenta aí na igreja, você tem que cortar o prepúcio. Tem que se pegar isso, eu não posso pegar o que eu quero.
Como eles então, o Salmo 90, o Salmo 23, 91 e 46 é para a igreja, porque é geral, não tem uma regra específica, né? O dízimo era para a tribo de Levi só. E vamos ler logo ela lá antes que eu me esqueça, meu irmão. Está lá em Números, então você tem que entender. Não é assim, pegando o texto isolado e isso faz isso, parece que sai até certinho, bonitinho. Mas está errado, meu irmão. Não pode fazer isso, meu irmão. Números, capítulo 18. Olha, o dízimo, para quem é o dízimo? Está tudo no Velho Testamento inteirinho. Direito, você vai estudar, pedir a Deus, o Espírito Santo de Deus, e ver. Olha o que diz Números. Números 18. Versos 20. Disse também, 18, Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos teus filhos. Verso 21. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, a não ser só os dízimos. Porque os dízimos, olha o versos 24, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terá. Você quer pegar o dízimo como princípio, como uma boa parte das igrejas aí faz? Isso é um problema sério. E outra, meu irmão, eu não estou aqui para te julgar o que você dá, se você dá. Você pode dar o seu dinheiro, 10, 20, 30, trízimo, você pode dar tudo o seu dinheiro, isso é um problema seu, né? Eles estão enricando lá com o seu dinheiro, mas a verdade tem que dizer. Então o dinheiro é seu, o problema é seu. Agora a minha obrigação, a nossa obrigação é falar a verdade. Então os dízimos, era só os levitas que recebia. Não existe mais levita na igreja. Aliás, o pastor não é sacerdote mais. Toda a igreja hoje é sacerdote real em Cristo Jesus. Não tem só um pastor que ele é o bonzão, que é ele. E não existe. Só os filhos de Israel. Acabou o templo lá. E era fruto da terra. Você quer dar os 10% como uma meta? Se dê. Mas não fique ponhando Malaquias, não fique amaldiçoando a igreja de Cristo. Eu estou te alertando, meu irmão, porque eu amo em Cristo Jesus você. A Bíblia diz que o amor não é aquele que passa a mão, não. O amor, estou te alertando porque eu te amo. E em Cristo Jesus, e você que está na frente do trabalho, olhe para Jesus, né? Leia a palavra de Deus. Medite, antes de você falar besteira para as pessoas aí no púlpito, maldiçoando as pessoas, olhe para Jesus na cruz, o que ele fez, né? Não tem mais hoje. Vamos ver aqui em Apocalipse, né? Não tem mais o pastor, não é o sumo pastor. Aliás, os levitas é só na Israel. Nós não somos, nós somos gentios, enxertados. Era para eles. Agora quer o princípio de 10%, mas não fique amaldiçoando as pessoas, não. Se amaldiçoar as pessoas, como disse Gálatas, Paulo falou. Você quer viver sobre a lei, então você tem que cumprir toda a lei. Você está cuspindo no sacrifício de Jesus. Então você tem que viver toda a lei dos mandamentos. Apocalipse. E já vou encerrar, meu irmão. Apocalipse, capítulos 1. Capítulo 1, versos 6. Em Cristo, na nova aliança, não tem um sumo sacerdote, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Ele rasgou o santo do santo agora. Quando ele morreu, rasgou. Não diz lá nos evangelhos que foi rasgado, deu entrada. Agora, ele foi a oferta e ele mesmo foi o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tem um sacerdote, todo levita. Todo sacerdote tem que ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. E tem um sumo sacerdote. O sumo é aquele que está acima dele, do sacerdote. Então só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Quando Jesus morre, rasga o véu do templo acima. Ele entrou, acabou a maldição, acabou tudo. O pastor não é o sacerdote, não pega do Velho Testamento. E nem dá para usar como tipologia, isso não existe. Levita hoje é só os israelitas. E eles mesmos, os levitas, têm que se render a Cristo. É a ele, a nova aliança. E diz assim, olha, aquele que nos ama, Apocalipse 1, 5, capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Todos. Porque só existe agora um único sumo sacerdote. Amém? E o verso 5, e o capítulo 5 de Apocalipse também. Verso 10, 5, 10. E para nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Deus os abençoe. Ore para Jesus. Meus irmãos, ore por mim.
Continue orando por nós para a gente pregar o evangelho simples de Jesus e falar do amor de Jesus. Né? Não espero eu não espero que a multidão vai seguir, porque eu sei que a multidão está interessada, uma boa parte, em dinheiro, não quer saber de evangelho e santificação. Mas você, meu irmão, que está vendo isso, volta para Jesus, olha para Jesus, lê a sua Bíblia e não deixa essas pessoas te manipularem, não. Né? Eu sei que vai ser poucos, mas se for um só, que o Espírito Santo de Deus trabalhar através da nossa humilde pregação do nosso ensino, que eu não sei também, meu irmão, como eu já disse, já está. É para a glória de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.